primeiro lugar, parabéns a todas as mulheres, essas guerreiras, essas campeãs, essas que ocupam um lugar tão especial, não apenas na Bíblia, mas no coração de Deus. E por que não dizer no nosso coração também? Eu me lembro que quando estava estudando teologia ainda, um dia um professor do Velho Testamento, na aula de teologia, ele fez uma pergunta que para qualquer leigo da Bíblia entenderia com facilidade. Ele disse assim: para vocês, qual foi a última criação de Deus na terra? E aí, o bom estudante da Bíblia, isso para ele não é difícil, né? E alguém levantou e disse assim: Deus criou a mulher por último. Deus fez toda a sua criação, criou o homem e por último criou a mulher. E aí o professor, em vez de só parar por aí, ele fez a segunda pergunta: e por que é que Deus fez a mulher por último? Arrumou uma confusão na sala. Levantou um abençoado lá e disse assim: Deus fez a mulher por último, ô professor, para a mulher não dar palpite na criação. Você imagina Deus criando o mundo e a mulher atrás dele dizendo: se eu fosse o Senhor, eu fazia a árvore assim, o fruto assim. E todo mundo deu muita gargalhada. Eu acho que fui o único que não ri. Eu fiquei triste com aquilo, né? Porque ele fez aquilo num tom jocoso e pejorativo. E eu me lembrei que fui criado por uma guerreira, uma mulher, que está ali, a dona Lúcia. Não é que ela veio, Deus abençoe, viu, dona Lúcia? O Sr. Luiz trouxe ela. E eu me lembrei, né, que fui criado numa casa com a minha mãe, minhas tias, primas. E eu falei: não, eu preciso dar meu palpite aqui também. Eu falei: professor, eu posso dar o meu parecer? Ele disse: pode, Feliciano. Deus fez a mulher por último, porque todo grande artista, antes de fazer a sua obra final, ele faz um rascunho. E eu disse: o homem é só o rascunho, a mulher é a obra-prima final. O que seria de nossas vidas sem as senhoras, sem as senhoritas? Eu sou suspeito em falar. Eu moro numa casa que eu tenho a minha esposa, 3 filhas, a minha sogra, a minha mãe quando aparece lá, 2 moças que trabalham. Eu tenho a Pietra, que é a minha cachorrinha. Eu tenho a Gamora, que é a outra cachorrinha. E está vindo a Aurorinha aí, que é a minha netinha. Então eu sou um homem cercado de mulheres. E eu sei quão importante é a vida de alguém cercado por tanto amor, por tanto carinho. Eu sei que muitas de vocês ao longo da vida nem sempre foram valorizadas como deveriam ser. Eu sei que as circunstâncias em que nós nascemos ou somos criados, a maneira ou mesmo a religião onde fomos criados, principalmente no mundo extremamente machista e cheio de religiosidade, as mulheres acabaram sendo desmerecidas ao longo do tempo. Aprove a Deus nessa reta final, antes do arrebatamento, que as mulheres tivessem oportunidade como temos aqui. Temos a pastora Roseli, junto ao pastor Valdeci, que lidera a igreja. Em alguns lugares, pastora Roseli, isso não é bem-vindo. Eu preguei em lugares, em igrejas nossas, Assembleia de Deus, que mulher não sobe no púlpito. Viu, pastor Gabriel? Tem um púlpito aqui embaixo. A mulher, quando vai cantar ou quando vai pregar, fala aqui embaixo. E alguém ainda rota grosso, citando um texto fora do contexto, porque disse: Paulo diz que a mulher tem que ficar em silêncio. Mal sabem as pessoas o que estão falando e de que forma isso foi escrito. Então, Deus abençoe cada uma das senhoras. Já foi citado aqui pela minha esposa, na reta final do texto que ela leu, um versículo que está lá no livro de Provérbios, se não me falha a memória, Provérbios 31, e verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito ao valor dos rubis. Pense numa joia rara e extremamente cara. E o escritor que está escrevendo isso entendia de mulher. É Salomão. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. O dia que eu li isso a primeira vez, eu falei assim: meu Deus do céu, isso que é religião, né? Eu vim do mundo carregado de pecado, entrei na igreja, os crentes tinham aquele negócio: abra a Bíblia, onde abrir Deus vai falar com você. Eu abri, e quando abri estava lá: e Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu falei: meu Deus, achei a religião certa. Aí eu fui falar com o líder da mocidade, né? Eu falei: olha, Deus falou comigo. Era o Marcos Belisário. Ele falou: como assim? Olha aqui, eu li um texto, aqui está dizendo que eu vou ter muitas mulheres, 700 mulheres. Ele olhou para mim e disse assim: eu não vejo uma pomba gira em cima de você, eu vejo um pombal inteiro girando, né? Não entendia aquelas coisas. Então o homem que escreveu esse texto, por que é que ele escreveu esse texto? Ele teve tantas mulheres, mas nenhuma tocou o coração dele. E quando ele encontrou a verdadeira, ela nem dele pôde ser. Então ele disse:
mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito o valor dos rubis. Eu tenho certeza que aqui dentro dessa igreja, o que não falta são joias preciosas. Os joelhos das senhoras, quando batem no chão, colocam Deus de pé no trono. É natural isso, que em todas as igrejas, principalmente as evangélicas, 70% do seu público seja feminino. Talvez seja por isso que Jesus, quando pisou nesse mundo, resolveu quebrar os paradigmas. Mulher não tinha oportunidade. Aí vai Jesus ensinar, irmã Hilda, e ele pega das suas parábolas, pelo menos 90% delas, ele dedica às mulheres. Quem vai aparecer no túmulo, quando ele, antes de ressuscitar, as pessoas pensavam que ele estava lá morto, quem vai cuidar do corpo dele são as mulheres. Somente uma mulher recebe de Deus uma nomenclatura linda, onde ele diz que ela é bendita. Bendita és tu entre todas as mulheres. Deus escolheu uma mulher fina, uma mulher temente. Então o papel da mulher, ele é extremamente fundamental, desde que o mundo é mundo. E as senhoras, por favor, curem os seus corações, não deixem que a mágoa do passado, as tristezas da vida, as agonias roubem das senhoras a vontade de viver, a vontade de serem felizes, a vontade de ser bonita. Sejam belas para os seus esposos, sejam belas para si mesmo. Olhe para o espelho e ame aquilo que a senhora vê. E não importa se Jesus fez a senhora com o corpo assim ou com o corpo assado, com uma pele assim ou assada, com o cabelo assim ou assado. Aos olhos do Senhor, a senhora é a pessoa mais linda que Ele fez. Aliás, eu costumo dizer que quando Deus fez as mulheres, Ele estava extremamente apaixonado. Eu me lembro, pastor Roseli, quando eu pisei a primeira vez numa igreja extremamente liberal em costumes, eu, criado aqui em Orlândia, fui para os Estados Unidos da América pregar. Olha o que deu. Cheguei numa igreja e quando eu olhei para o coral da igreja, a minha vontade era de tirar um chicote teológico. E falei, hoje eu me acabo aqui. Porque as mulheres tinham um cabelo desse tamanho. Lembra quando usavam aqueles cabelos armados? Mesmo lisos, as mulheres armavam o cabelo. Parecia uma juba de leão. As mulheres bem maquiadas, aqueles brincos que chegavam a vir aqui embaixo. Aquelas roupas cheias de paetês, coisas que cintilavam. E eu falei, meu Deus, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é Babilônia. E eu falei, quando eu for pregar, já sei o que eu vou pregar. Eu ia tirar um chicote bíblico e ia falar de tudo que eu aprendi na igreja antiga. Ia falar que as mulheres não podiam ficar aparecendo árvore de Natal na igreja. Porque na igreja onde eu fui criado, tinha 10 doutrinas para homens e 990 doutrinas para mulheres. O que um homem não podia fazer na minha época? Colocar short, deixar a barba e ir no futebol. E a mulher? A mulher não podia nem respirar. Todas as mulheres que iam à igreja antigamente, elas tinham uma cota de oxigênio para respirar. Não podiam cuidar da unha, não podiam cuidar das pernas, não podiam cuidar do cabelo, não podiam cuidar da roupa, não podia falar, não podia andar, não podia. Então a doutrina onde nós fomos criados era uma doutrina extremamente machista. Aí chego eu lá e vejo aquilo. E eu já estava pronto para pregar. Aí o pastor botou aquele coral de mulheres para cantar. Acabou a profecia que estava na minha boca. Porque o céu desceu. E eu vi aquelas mulheres chorarem. Eu vi aquelas mulheres pularem. Eu vi 2 delas saírem no meio da igreja profetizando. Eu vi Jesus usar algumas delas para interpretar línguas, com visões. E aí veio aquele choque. Eu falei, mas meu Deus, essas mulheres são assim, o Senhor as usa. Porque eu fui ensinado de que a aparência interferia no relacionamento com Deus. Olha que ignorância. Porque Deus não tem tempo para olhar a gente por fora. Deus não está preocupado se a sua saia é assim ou de outro jeito, se a senhora tem uma roupa nova ou não. Deus está olhando para dentro da senhora. E se ele encontrar aqui dentro um coração que brilhe como um rubi, sai da frente, Satanás. Porque esta mulher será um instrumento na mão de Deus. Terminado o culto, eu tive que mudar um sermão. Eu fui para a casa do pastor Uriel de Jesus. E na hora do jantar eu sentei do lado de uma missionária chamada Irmã Lola. A Irmã Lola era uma mulher muito famosa aqui no Brasil, dentro das Assembleias de Deus. Parente da família do pastor José Wellington, que é foi o presidente nacional das Assembleias de Deus. E eu falei, Irmã Lola, eu queria que a senhora me ajudasse, porque eu venho lá do interior, e eu entrei em choque aqui. Porque lá na minha igreja me ensinam que se a mulher não fizer assim um assado, Deus não usa. Aí eu chego aqui e vejo as mulheres desse jeito e Deus usando, eu estou com um nó na cabeça. É Deus mesmo ou não? E ela deu uma gargalhada. Aí ela teve paciência de me ensinar. E olha o que ela me disse. Marco, primeiro, a igreja americana existe 100 anos antes da igreja evangélica.
brasileira. Quando nós nem pensávamos em ter o evangelho protestante no Brasil, eles já tinham 100 anos de existência lá. Imagine vocês que nós, assembleianos, nós temos 100 e poucos anos de idade aqui no Brasil. Quando nós nascemos aqui, a igreja americana já existia, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus Americana, já existia há quase 100 anos lá no Brasil, lá nos Estados Unidos. Então eles tinham experiência para nos contar. E ela falou a segunda coisa que foi o que mais me marcou. Marco, você já viu que mulher é tão diferente do homem, que se você colocar uma flor atrás da orelha dela, fica bonita? Alguém já reparou isso? A mulher pinta os cílios, fica bonita. A mulher passa um batom, fica bonita. A mulher coloca um salto, fica bonita. Pegue um homem e passe batom na boca dele. Você vê que transtorno que é. E não é questão de cultura, eu não estou sendo aqui homofóbico, não. Eu estou dizendo que choca. Pegue um homem, mande ele passar lápis, põe uma flor atrás da orelha de um homem. É bruto, o ser humano, o homem, ele é chucro. Aliás, quem aqui tem filhos sabe que a filha menina, a mãe pode pegar a menina e vestir ela de 1 milhão de formas. E qualquer coisa combina. Menino é um short, uma camiseta e um tênis. E olhe lá, pentei o cabelo. O restante não. A mulher é uma peça linda. E eu falei, o que a senhora quer me dizer? Ela disse assim, quando Deus fez o homem e colocou o homem no mundo, o homem viu que o mundo era belo e os animais tinham uma parceira. E a vida do homem era vazia. A vida do homem era feia. A vida do homem não tinha beleza. Aí Deus coloca ao lado dele alguém que ornamenta a vida dele. Alguém que embeleza a vida dele. Uma companheira que enchia os olhos dele. Porque o homem é visual. A mulher é mais auditiva. Mas o homem é o que ele vê. Então quando ele via Eva jogar o cabelo para a esquerda, para a direita, colocar uma flor, usar uma planta para se cobrir, tudo nela atraía. Então a irmã Lola me disse, a mulher não é uma criatura normal. A mulher é uma peça fundamental da salvação da raça humana. E por isso mesmo o diabo atormentou justo a mulher quando ele passou por aqui. Quantas vezes eu vi os velhos pregadores da minha época malharem Eva, pregarem contra Eva. Foi a culpa da Eva. Foi a Eva que comeu aquela fruta. Foi a Eva que deu ouvido ao diabo. Foi a Eva que fez isso, aquilo. Aí quando você começa a ficar mais maduro e tem outro tipo de visão, você começa a fazer outras perguntas. Se só tinha Adão e Eva, onde é que Adão estava, que deixou a mulher dele sozinha, para que outro fosse lá bater um papinho no ouvido dela? A culpa então é dos dois. E olha só, quando da tragédia do pecado, Deus vai naquele mesmo cenário, chama todos os atores, e ele diz ao homem, você vai ter que trabalhar muito para sobreviver, com o suor do teu rosto comerás. Aí Deus olha para a mulher e diz, você vai sentir muita dor ao dar à luz. Aí Deus chama a serpente e diz, você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó pelo resto da vida. O diabo estava saindo e Deus diz, não, volta você aqui agora. Aí vem o diabo. A mulher está aqui humilhada, porque todo mundo dizia que era ela. O próprio Adão, quando foi falar para Deus o pecado, o que ele disse? A mulher que tu me deste. A mulher estava já pisoteada no Éden. Quem é que sai na defesa da mulher? O próprio Deus. Deus abraça Eva e diz, agora a última das profecias, da semente dela. Da semente dela vai nascer que vai esmagar a cabeça do diabo. Ali no Éden, o Senhor já quebrou toda a maldição possível. Então, mulheres, brilhem. Mulheres, sejam felizes. Sejam amorosas com seus filhos. Sejam boas amantes com seus esposos. Vivam o melhor que a vida tem para vocês. Porque a vida é extremamente curta. Os americanos têm uma frase que eles usam muito. Eles dizem, the life is short. A vida é muito curta. Então é preciso aproveitar a vida. Viver da melhor maneira possível. E eu, no alto dos meus quase 50 anos, e muito vivido, porque corri o mundo, cheguei à seguinte conclusão, e falava isso com a minha esposa hoje, inclusive. A felicidade não está no muito. A felicidade está no pouco com plenitude. Você não precisa ter 10 casas para ser feliz. Basta uma casa digna. Se o ser humano tem um lugar para morar, tem um carrinho ou uma condução para andar, e tem dignidade para colocar dentro de casa alimentação, e uma vez a cada 15 dias puder sair com a família para comer alguma coisa, um salgadinho que seja, um pastel,
a vida pode ser muito bem aproveitada. As pessoas que têm muito não vivem, elas vegetam. Suas cabeças, não, quando colocadas no travesseiro, parece que tem pregos lá no travesseiro. A pessoa não dorme de tanta aflição. Então, vivam para suas famílias e busquem felicidade. Há quem diga que felicidade não existe. Possa até ser que alguém esteja certo, mas existem momentos felizes que nós podemos perpetuar. E um desses momentos é estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite, por exemplo. Então, parabéns a todos vocês, Deus abençoe. Eu não vou pregar muito, que eu já preguei muito ontem. Nós temos que terminar a reunião logo, logo. Acho que vai ser distribuído aí uns presentes. A pastora Roseli falou que tem picanha, Coca-Cola. Tem não, é? Uma joia da Vivara. Porque ela atraiu a gente com isso hoje. Falou, vá que vai ter um presente ali. Mas eu queria orar por todas as senhoras. Queria orar por todas as senhoritas. Queria orar por todas as adolescentes que aqui estão. E a macharada que está aqui, não sei nem se existe essa palavra, vocês fiquem quietinhos e pianinhos aí, viu? Porque há quem diga, pastor, mas o homem é o cabeça do lar. Sim, mas a mulher é o pescoço. Entendeu aí ou não? O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. É ela que comanda. Do que adianta ser a cabeça se ela que manda você para cá, manda para lá, manda para cá? Dia desses, eu mandei num grupo, acho que foi num grupo de amigos, acho que foi no grupo de amigos, uma coisa que eu aprendi na faculdade de teologia, bobeira, né? Existem 3 tipos de homem. Existe o varão, existe o varela, existe o varunca. Varão, varela e varunca. Quem são esses? O varão é aquele que manda ele e ela não. Aí tem o varela. Não, vou deixar o varela por último. Aí tem o varunca. Manda ela e ele nunca. E tem o varela. Manda ele e manda ela. Mas o ponto de equilíbrio é um varela. Espero que aqui os homens que estão me ouvindo, né, presbítero, irmão Clodoaldo, seja aí um varela. Nada de ser varunca e nada de ser varão, viu, Gabriel? Vamos estar em pé? Como bem disse a minha esposa aqui, o Dia das Mulheres é todos os dias. Não é só hoje. Hoje foi escolhida essa data mundialmente por causa de protestos que houveram no mundo, pelo número de feminicídios, de mulheres assassinadas. A mulher sempre foi colocada de lado, né? Algumas conseguiram romper. Na Bíblia, algumas mulheres conseguiram romper. Na época dos juízes mesmo, a minha esposa citou aqui, Débora se saiu muito bem, mas foi só uma. De vez em quando Deus levanta uma Ruth, Deus levanta uma Noemi, de vez em quando Deus levanta. Mas eu creio que nos tempos presentes de hoje, Deus também pode levantar mulheres poderosas. Eu li um livro de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. A senhorita Kathryn Kuhlman era uma americana de 1,90 m, corpo de modelo, magra, alta, ruiva dos olhos verdes. Imagine, uma beldade. E a senhorita Kuhlman era uma grande pregadora. E ela se tornou uma grande pregadora porque o Senhor Deus deu a ela uma grande oportunidade, um talento único. E nem sempre, como eu preguei ontem, ela foi uma heroína. Houve um tempo da vida dela, pastor Roseli, que a vida dela foi parar dentro da lata do lixo. Ela se apaixonou por alguém que não devia se apaixonar. Um casamento inteiro foi destruído. Ela foi disciplinada. E os pastores americanos se levantaram na década de 1970, finalzinho da década de 70, e disseram que ela nunca mais poderia subir em um púlpito para pregar. Um dia a angústia bateu tão forte no peito dela, e ela entendeu que o que havia acontecido era errado. Ela se separou da pessoa que ela havia se casado, porque ela havia destruído uma outra família, e ela fez um voto de viver o resto da vida dela solteira. Tanto que ela usava um vestido muito comprido e colocou uma aliança no dedo, dizendo que Jesus era o esposo dela. Nesse segundo ato da vida dela, ela terminou seus dias com programas de televisão em mais de 200 países do mundo. A cidade de Las Vegas, chamada Cidade do Pecado, fechou uma única vez na história, quando a senhorita Kathryn Kuhlman foi fazer uma cruzada lá em Las Vegas. Consegue imaginar a cidade de Las Vegas com os cassinos fechados, com a rede de prostituição fechada? E no dia em que ela pisou naquela cidade, em uma única cruzada, Jesus levantou mais de 100 paralíticos. Eu vou falar de novo. Mais de 100 paralíticos.
andaram em uma única noite quando Deus usou aquela mulher. E ela deixou um legado. Pergunte qual? O maior pregador do mundo vivo hoje, de multidões, é chamado de Benny Hinn. E foi em um culto da senhorita Kuhlman que o pastor Benny Hinn, que era um homem gago, era um adolescente, ele disse que ela nunca conheceu ele, eles nunca tiveram contato. E o pastor Benny Hinn diz que foi para um evento dela, saiu de casa às 5 da manhã, porque era um culto pela manhã, e quando ele pôde entrar, abriram as portas do teatro onde ela pregava, entraram mais de 2.000 pessoas, e ele falou que ficou num ambiente que ele não conseguia levantar o braço. E durante a pregação daquela mulher, e ela pregou muito pouco, ela começou a chorar e disse: o meu amigo está aqui, não ofendam ele. O meu amigo é o Espírito Santo, é o único que eu tenho. E ela começou a louvar a Deus, e os milagres começaram a acontecer. O pastor Benny Hinn diz que uma eletricidade tomou conta do corpo dele todo, ele não conseguia entender, eram choques pelo corpo. Naquele dia ele foi para casa, voltou para casa, chegou de tarde em casa, entrou no quarto dele à noite, dormiu, e quando ele acordou de manhã, sentou na cama, ele lembrou do que a senhorita Kuhlman pregou naquela noite, e ele disse: Holy Spirit, good morning. Ele disse: bom dia, Espírito Santo. Mas ele disse gaguejando, e quando ele pulou de cima da cama, uma glória tomou o quarto dele, que ele não conseguiu mais ficar em pé. Ele ficou 8 horas caído no chão, e quando ele voltou a falar, a gagueira sumiu. E ele se tornou o maior pregador e ainda está vivo. Já pude pregar com ele 2 vezes. Tudo pela influência de um ministério de uma mulher. Eu queria orar aqui nessa noite, pastor Roseli, com a autorização da senhora. Não pelo seu casamento, não pelos seus filhos, porque tudo isso a gente ora todos os domingos. Eu queria orar aqui com mulheres que gostariam de ver os seus dias, depois de hoje, serem tomados pela presença de Deus. De mulheres que gostariam de ser instrumentos de Deus. Mulheres que gostariam de receber uma unção única, serem profetas, serem sacerdotisas, mulheres com dom e unção para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para atormentar o reino das trevas. Mas preste atenção, é muito sério isso. Então eu vou fazer o convite de altar, vou me arriscar aqui, e vou pedir para que você não venha só tomado por emoção, mas que você venha com a razão. Porque se Deus ouvir esta oração nesta noite, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Só que no mesmo nível de unção virá lutas, e profundas pancadas e perseguições. Porque Deus não dá sem antes provar. Eu sei que você já tem lutas demais na sua vida por causa das questões humanas. Agora eu te desafio para uma vida num upgrade, numa dimensão do Espírito maior. Feche seus olhos. Se tiver alguém que deseja ser um instrumento e ser usado pelo Senhor, eu te espero aqui no altar. Aleluia. Oh glória. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Já tem gente chorando aqui na frente. Eu acredito. Ah, Senhor. Que narasuri de candaramahas. Erai andrebele suri de candorobas. Elohim telomã. Trivalais tui que andrebele racia. Rababawai sui ankendrebele snodimas. Ferraia isuri de candorobas. Ribais tui andrebele cas. Narabias turi de candoroma narracias. Pai, quem sabe não começa agora aquela conversa que nós tivemos de madrugada, quando ele apresentava a cidade de Orlândia, Senhor, ele mostrava que isso me deixava aflito. Uma cidade com quase 45 mil habitantes, e onde nós não temos 2.000 pessoas salvas. Tem me atormentado isso, Senhor. Eu não admito que o diabo ganhe do seu reino aqui na terra. Cada mulher dessa que está aqui no altar, cada serva do Senhor, cada vaso, vai ser cheio nesta noite, e vai ser cheio de uma unção que não vem da terra, que vem do céu. Espírito Santo de Deus, entra neste santuário e envolve essas mulheres no manto da sua glória. Faz, Senhor, desta noite essas mulheres ficarem gestantes da sua
graça, gestantes de um avivamento, gestante dos dons espirituais. Põe, Senhor, sabedoria além do alcance na mente delas. Destrava, Senhor, a timidez. Destrava, tira o medo, tira a angústia, tira um sentimento de pequenez. Tira delas, Senhor, esse sentimento de sofrimento, quando elas só olham de cima para baixo e acham que são inferiores. Não há ninguém inferior aqui, meu Pai. Aqui estão as mulheres virtuosas, são mais preciosas do que o rubi, são mais preciosas do que as finas joias. Espírito Santo, o que o Senhor fez com as mulheres da Bíblia, assim como o Senhor ungiu Miriam para cantar só o Senhor é Deus, assim como o Senhor ungiu Débora para levar Israel à vitória, assim como o Senhor ungiu Esther para ser a grande rainha e libertar o seu povo, assim como o Senhor ungiu Dorcas para que cuidasse dos apóstolos, assim como o Senhor ungiu Maria para que fosse mãe do Salvador, assim como o Senhor usou Ana para que fosse mãe do avivamento de Israel. Traz esta unção aqui. Que essas mulheres sintam da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor, essa eletricidade que corre aqui no meu corpo, esse arrepio que sobe, Senhor, pela minha coluna. Eu sei que elas estão sentindo também. Enche, Jesus, enche agora, enche dessas mulheres uma experiência como nunca antes houve. Ah, meu Pai, e todos os demais problemas começam a ser resolvidos, porque o problema principal é a comunhão com o seu Espírito. O Espírito Santo entra e a depressão vai embora. O Espírito Santo entra, a timidez vai embora. O Espírito Santo entra, a falta de sabedoria vai embora. O Espírito Santo entra e a falta de cordialidade com os filhos vai embora. O Espírito Santo entra e esse espírito de pequenez sai em nome do Senhor Jesus, sai. Unge, Senhor, unge os pés dessas mulheres. Onde a planta do pé delas pisar, o Senhor vai dar por herança. Unge a mão dessas mulheres. Tudo que elas tocar vai prosperar. Tudo que elas tocar vai curar. Unge, Senhor, os lábios dessas mulheres. Quando abrirem a boca para cantar ou pregar, vai haver um reboliço. Vai haver um reboliço. Pai, eu encerro esta oração dizendo que essas mulheres nunca mais serão as mesmas. Elas vão notar a diferença no lar, vão notar a diferença quando acordarem de manhã, ou melhor, quando acordarem de madrugada, despertadas para orar. O relacionamento com os filhos vai mudar, com o marido vai mudar, vão produzir mais no trabalho. E aqui nesta casa de oração elas vão dar frutos, e frutos tremendos. Como líder espiritual deste rebanho, eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoadas, senhoras. Deus abençoe as senhoras. Podem voltar para os seus lugares aplaudindo a Jesus.